A Marinha do Brasil acabou de disparar um míssil a 300 quilômetros da sua costa, num teste aí real, né, em pleno mar aberto. E o resultado desse disparo, né, diz muito mais sobre o tipo de respeito que o Brasil está construindo em cima do seu próprio litoral. Eu vou mostrar aqui hoje nesse vídeo, pessoal, exatamente como foi esse teste, né, quem participou também e por que eu acho que esse alcance muda a forma como o nosso país precisa ser tratado, né, no tabuleiro militar aqui da região. Então, antes de começarmos, eu pediria que se inscrevam abaixo no canal, deixem o like de vocês e ativem o sino para receber os próximos conteúdos aqui do canal. Eu sou o Léo David e vocês estão no Esfera Militar. Mas antes de continuarmos o vídeo, pessoal, lembre-se lá na aba de comunidades, né? Tem uma enquete aberta para vocês marcarem o dia que vocês preferem a live semanal aqui do canal. Então vão lá e marquem, né? E aí, nessa live eu vou comentar um pouco sobre alguns temas atuais e tirar algumas dúvidas aí de vocês. Agora sim, vamos ao vídeo. A Marinha do Brasil realizou, né, com sucesso, o lançamento da quinta fase de teste do Mansup, que é um míssil aí antinavio nacional de superfície. O disparo aconteceu em condições operacionais reais, a cerca de 300 quilômetros da costa de Cabo Frio, né, no Rio de Janeiro. Mas esse não é um número qualquer. É uma distância que, sinceramente, coloca aí o alvo bem além do horizonte, né, visível. Então, testando o míssil num cenário que, vamos dizer assim, aproxima muito mais da realidade, né, de um conflito mesmo ali marítimo. Então, quando um país testa esse tipo aí de armamento nesse alcance, pessoal, né, não é só uma simulação, sinceramente mesmo. Ele está mostrando aí também para os vizinhos, né, e para as potências que monitoram a região, né, que ele tem uma capacidade de proteger a própria costa a uma distância que a maioria dos países nem chega perto de testar, né? Principalmente aqui na América do Sul, a gente sabe que não tem muitos países com essa capacidade. O míssil foi lançado a partir da fragata defensora F-41, da classe Niterói, né? Uma missão coordenada que envolveu também a fragata União F-45, além de helicópteros, né, Esquilo e Wed-Lynx. Uma coisa legal também é que isso não foi só um disparo, né, do míssil, né? O fato em si, que é o disparo do míssil, não é só a questão aqui. É também toda a operação, né, coordenada, com duas fragatas e apoio de um helicóptero. Montar também esse tipo de operação exige uma comunicação entre unidades, né, sincronismo de tempo, domínio também de logística naval em alto mar. E para mim esse tipo de coordenação é tão importante quanto o próprio míssil, né? Isso aí é um fato que eu acho que todos vocês vão concordar comigo, né? Porque mostra que a Marinha não está só testando, né, uma arma isolada lá. Ela está também testando a capacidade de operar, né, em uma força conjunta ali de verdade. Isso é bem legal mesmo, pessoal. O objetivo principal do teste foi avaliar o alcance máximo do míssil e também colocar à prova, né, seus sistemas de guiagem inercial e radar ativo. Dentro aí, claro, né, de um cenário de guerra eletrônica de alta complexidade. Isso é o que eu disse anteriormente que é mais interessante. Esse tipo de sistema que consegue combater, né, uma eletrônica de alta complexidade, mesmo assim acertar o alvo, talvez esse seja o grande diferencial do Mansup. Mas isso aqui da guerra eletrônica talvez é o que chama mais a minha atenção. Não adianta em um míssil acertar o alvo, né, em condições perfeitas, né, sem interferência nenhuma. O verdadeiro teste é saber se o sistema, quando está em um ambiente cheio de sinal, né, interferência e tudo mais, realmente acerta o alvo. Né? Então, testar em si um cenário real a prova é que o míssil já está sendo realmente preparado, né, para um confronto ali de verdade, não só para uma apresentação em uma feira de defesa. Então isso diz muito mais ainda para mim sobre a questão do míssil. O Mansup é resultado de uma parceria entre a Marinha e empresas, né, da Base Industrial de Defesa, como a Uninizes, a Fundação Exult e a CIAT. A Marinha prevê realizar aí mais 2 lançamentos até o fim deste ano, para encerrar meio que de vez, né, a fase de homologação. E uma coisa também aqui que a gente tem que pontuar, né, que eu acho que é interessante pontuar aqui no canal, é que esse projeto não é uma empresa só, né, que está trabalhando, né, é uma junção, né, de know-hows, né, de radares, de guiagem, de integração de sistemas, tudo desenvolvido, claro, dentro do Brasil, e está a apenas aí 2 testes, basicamente, de terminar, né, a homologação toda, né, então, depois de 5 fases, né, pelo que eu pesquisei aqui já percorridas, mostra que esse projeto aí está realmente na reta final, né? E não é mais uma promessa de médio prazo, já é uma coisa já que está a curto prazo mesmo. Então é um avanço bem interessante, né? Que acho que vale a pena a gente ficar acompanhando um pouco mais. O míssil já está contratado, né? Basicamente, desde junho de 2025, para ser o principal armamento aí de ataque das novas fragatas da classe Tamandaré. Bem, para mim isso significa que o Mansup não é só um projeto de teste isolado, né? Ele já tem aí um destino certo, né, dentro da frota moderna aqui do Brasil,
E quando o país já meio que garante que a própria indústria vai armar, né, os navios novos da Marinha, né, que no caso seriam as fragatas Tamandaré e tudo mais, ele está dizendo na prática que não pretende aí depender de fornecedores estrangeiros, né, para armamentos, principalmente aí na própria defesa naval. E nem deveria mesmo, pessoal. Acho que nesse caso de mísseis aí, o Brasil já está mais do que apto para pelo menos testar algumas coisas e tentar alguns tipos de mísseis diferentes, né? Não ficar sempre comprando exosets lá e tudo mais. Então acho que esse é o caminho mesmo. O projeto também prevê uma versão terrestre do Mansup, disparada a partir dos caminhões, né, lançadores do sistema Astros, do Exército Brasileiro, criando aí uma barreira de artilharia também costeira, né? Outra coisa que eu tenho percebido bastante, que não só no Brasil, né, mas em outras forças armadas, é essa combinação de mar e terra, né? E eu acho muito legal isso, né? O mesmo míssil que acabou de ser testado 300 quilômetros da costa também pode ser disparado de um caminhão em terra firme. Então isso cria uma camada, vamos dizer assim. Eu costumo falar muito aqui no canal sobre essas camadas de defesa, né? Mas isso cria essa camada de defesa dupla, né? Vamos dizer assim. O navio no mar e a artilharia móvel na costa, né? Então os dois usando o mesmo sistema de guiagem já testado e aprovado, né? Sinceramente, poucos países, o pessoal, conseguem integrar uma defesa naval e terrestre com o mesmo nível, com o mesmo míssil, né? E uma forma tão direta desse jeito aí. Isso também é outro argumento ainda mais legal, né? Que eu acho que corrobora ainda mais para o Mansup, né? E esse sucesso todo que espero que venha, né? E que venha a ser produzido em massa e tudo mais aqui no Brasil, né? Claro. Outra coisa que aparentemente foi confirmada é que o desenvolvimento da variante, né, de alcance estendido do Mansup foi confirmada, né? O Mansup ER, que vai usar, né, um motor turbojato da empresa turca Kalajet Engines, ampliando o alcance do míssil e também permitindo ataques de precisão contra alvos em terra, além dos ataques a navios. E é aqui que a coisa fica ainda mais séria, né? Um míssil que ataca o navio e alvo terrestre, né? Com um alcance ampliado por parcerias internacionais, deixa de ser só um item de defesa costeira e vira um produto aí meio que de interesse para o mercado de armamento geral mesmo, né? Então o Brasil testando 300 quilômetros com sucesso, já de olho numa versão ainda mais longa, aparentemente, né, claro, é exatamente o tipo de conquista que impõe realmente respeito mesmo. Então, para os vizinhos e para os compradores lá fora também, tá? Com uma Super-R e o fim próximo, né, da homologação, o Brasil se aproxima de ter realmente, né, um sistema de mísseis antinavio e também de ataque terrestre inteiramente nacional, pronto para operação e para exportação. E a pergunta de hoje, pessoal, esse alcance já é suficiente para mudar, né, como o Brasil é visto aqui na região? Ou falta muito aí, para vocês, né, pelo menos, para o nosso país ser tratado aí como uma potência militar de peso? Eu acho que sim, eu acho que já muda muita coisa. 300 quilômetros da costa já é fora do alcance visual, né? Então já é algo bem, bem mais interessante. Ainda mais porque vai ser integrado aí nas nossas fragatas. Então, mas pessoal, se vocês gostaram do vídeo e não se inscreveram ainda, se não foram inscritos, né, por favor, se inscrevam abaixo, deixem um like de vocês se não deixaram ainda. E até o próximo vídeo aqui do Esfera Militar.